Olá, o vídeo já vai começar, mas antes, se inscreva aqui no canal, ative o sininho e compartilhe. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Amados irmãos e irmãs, Deus abençoe muito a vida de cada um de vocês. Chegamos agora a esse momento muito importante, central do nosso culto, onde nós vamos compartilhar a palavra e cumprimentamos a todos também aqueles que nos assistem através dos canais e das redes sociais da nossa IPP-TV. Deus fale também ao seu coração muitíssimo nessa tarde. Convido você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, onde nós vamos ler do capítulo 4 ali, os versículos de 14 a 21. Evangelho de Lucas 4, do versículo 14 até o 21, e o tema da mensagem desta tarde é o Verbo Vivo. E talvez você se deparou agora que o ano de 2022 praticamente já acabou. E você agora já começa a pensar no planejamento e naquilo que você vai fazer para 2023. Ou seja, a sua to-do list, né? Aquela checklist, aquilo que você escreveu lá, alguma coisa. Talvez você tenha até vergonha de voltar para ela. Deixa eu ver o que eu não cumpri, né? Academia eu sei que eu não cumpri, tá, gente? Então assim, eu digo malhar, né? Então realmente esse aí eu botei lá e não fiz. Mas se tem uma coisa que a gente precisa fazer é olhar para Jesus e tudo aquilo que ele realizou com intento no início do seu ministério, ele fez justamente o que a nossa liturgia está dizendo hoje. Ele fez sob o poder do Espírito e baseado na palavra de Deus. Então que você saia nessa tarde aqui informado, mas transformado por esse poder do Espírito que aplica a palavra no seu coração, para que tudo que você vai realizar, ainda em dezembro, quem sabe, mas 2023 todo, sob o poder do Espírito e baseado, firmado na rocha, que é o Verbo vivo, a palavra de Deus. Por isso, lendo esse texto, prossigamos para que Deus fale ao nosso coração nessa tarde. Eu lerei na Nova Almeida Atualizada e você fique muito à vontade para acompanhar a leitura. Então Jesus, no poder do Espírito, voltou para a Galileia e a sua fama correu por toda aquela região. Ensinava nas sinagogas, sendo elogiado por todos. Jesus foi para Nazaré, onde havia sido criado. Num sábado entrou na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Então lhe deram o rolo do livro do profeta Isaías e, abrindo o livro, achou o lugar onde está escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e a restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e proclamar o ano aceitável do Senhor. Tendo fechado o livro, Jesus o devolveu ao assistente e sentou-se. Todos na sinagoga tinham os olhos fixos nele. Então Jesus começou a dizer: hoje se cumpriu a escritura que vocês acabam de ouvir. O Verbo vivo, esse é o nosso Deus. Existem 5 pilares na Reforma Protestante que regem inclusive a nossa igreja, onde nós falamos, por exemplo, sola fide, somente pela fé, sola gratia, só pela graça de Deus é que nós somos salvos através dessa fé, onde essa fé nos foi dada por solos Cristo, porque através de Cristo Jesus é que nós temos essa fé, onde também essa fé, essa graça, Cristo Jesus, Ele e tudo isso rende glória somente a Deus, por isso só lhe deu glória. Mas isso tudo nos foi revelado por um dos pilares que foi o gatilho, inclusive nas mãos de Lutero, para que a Reforma Protestante corresse e transcorresse rapidamente como pólvora, incendiando muitas nações, que foi o acesso da palavra de Deus a todas as pessoas livremente, ou seja, o último pilar, e não por ordem, mas porque Ele é o Verbo vivo, sola Scriptura, ou seja, nas Escrituras Deus revela a si mesmo verbalmente, sob formas de palavras, porque Ele é o Verbo vivo, Ele é o Logos, que o próprio evangelista João vai nos dizer. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ou seja, nesse princípio da fé reformada, o Verbo vivo, ou seja, ele se revela
na tradução das Escrituras e nos entrega. Por isso que nós podemos ser chamados de o povo da palavra. Mas a melhor tradução de todas é essa, em que o verbo encarnado vem até nós e se reveste de uma tradução que se chama carne, ou seja, o verbo se tornou ser humano. No princípio era o verbo. E o que Jesus está nos ensinando nessa tarde aqui é que o seu ministério, porque logo depois dele passar, se você acompanhar o capítulo 4, ele vai passar justamente ali pelo batismo no capítulo 3, e logo assim que se inicia o seu ministério, porque o Espírito do Senhor vem ali simbolizando: esse é o meu filho amado em quem eu tenho prazer, ele passa por 40 dias no deserto, até depois ser tentado pelo diabo, e você vai ver que o Espírito Santo leva para esse momento. Então chegamos agora nesse texto em que a gente acabou de ler, onde Jesus está cumprindo para mim e para você, como uma espécie de demonstração, de aula mesmo, como nós devemos fazer no nosso cotidiano. Você nasceu de novo. Se você recebe a Cristo e crê nele, você começa uma vida cristã e você recebe imediatamente um ministério: ir e fazer discípulos. Compartilhar essa fé que lhe foi dada. Agora, como fazer isso? E nessa tarde a gente olha para esse texto justamente pensando em alguns aspectos sobre o verbo vivo. Em primeiro lugar, eu quero dizer para você que no versículo 15, você pode olhar comigo aí, o versículo 15 nos revela que Jesus começa a ensinar na Galileia dos gentios. A palavra Galileia significa Galil, ou círculo, que ficava ao norte da Palestina, ou seja, era um cinturão de cidades gentílicas, onde ali a influência do paganismo das diversas nações estava naquele lugar. Ou seja, Jesus não vai para a Judéia, Jesus não vai para Jerusalém e fala assim: vou começar o meu ministério, e por isso eu vou para a catedral para poder pregar de lá. Ele não vai para o templo primeiramente, mas veja, ele ensina a mim e a você nessa tarde que, olhando para o versículo 15, quando estamos sob o poder do Espírito, nós devemos imediatamente compartilhar com todas as pessoas sem fazer acepção. Agora, quando você olha para o versículo 16, existe uma fonte em um lugar que é necessário, principalmente agora, e você que nos assiste, me perdoe o que falar se de repente você não está vindo à igreja, porque não existe essa história de desigrejado. Ah, pastor, Cristo em casa não. Na comunhão dos santos também. Cristo em casa todos os dias, só há vida no nosso culto se tiver culto na vida todos os dias, é claro. Mas ao mesmo tempo, isso aqui é um meio de graça que nós estamos fazendo. Deus fala no nosso meio e nós nos ajudamos. E por isso Jesus nos dá o exemplo. Duas coisas. Ele começa o seu ministério e ele vai falar aos seus parentes, ou seja, ele volta para Nazaré. Ele volta onde ele havia sido criado, e não só isso. E aí vai para você que de repente está aí desigrejado, ou de repente está pensando em voltar, volta para a casa de Deus. A carta aos Hebreus vai dizer isso: não deixei de congregar como é costume de alguns de vocês. E Jesus volta para a sinagoga, porque a sinagoga representava mais ou menos o que é a nossa igreja hoje. Era o lugar de ensino, era o lugar de aprendizado, era o lugar de oração, era o lugar onde as pessoas se debruçavam sobre a palavra. O culto é um momento central, mas veja, a nossa escola bíblica dominical, ela deve ser muito valorizada, porque se por um lado havia a sinagoga, o ensino da palavra, na nossa igreja tem a escola dominical. Então vai outro alerta aí: se você ainda não se matriculou, procure uma classe. E Jesus nos ensina que, ao mesmo tempo que ele precisa ir para fora, ele precisa também vir para a igreja. Por isso, mais um ensino. Ao ir para a sinagoga, Jesus está dizendo: não dá para você ficar desigrejado. Vá para a igreja, porque lá é o lugar de aprendizado. Vá para a sinagoga. E por isso ele vai lá e fala também aos seus. O seu testemunho deve ser para os de fora e deve ser para os seus parentes. Porque quando ele vai para a sinagoga de Nazaré, inclusive os seus parentes e as pessoas vão ficar admirados com o testemunho dele. É claro que se você ler o restante do texto aqui, você vai ver que as pessoas depois ficaram enfurecidas. Não fique preocupado com aquilo que vão falar de você, dentro ou fora da sua casa. Apenas não se cale e compartilhe o evangelho da graça. Não se preocupe, muito mais importa obedecer a Deus do que aos homens, nos diz lá Atos 8. E é por isso que você precisa obedecer, tanto para fora quanto para dentro. E aí entregam o rolo de Isaías 61, entregam o rolo de Isaías para Jesus, e ele lê Isaías 61, 1 e 2.
São os versículos que ele leu aí. Se você olhar a referência, talvez na sua Bíblia tenha, o texto que lhe é dado é esse. Agora, esse é um momento muito impactante, sabe por quê? Porque é o verbo vivo, e eu já falei isso algumas vezes, mas é o verbo vivo, lendo a palavra. O pessoal da mocidade sabe que eu falo isso aqui. É a palavra lendo a palavra. Já pensaram nisso? Que privilégio das pessoas daqueles dias, e não só esses, mas aqueles discípulos no caminho de Emaús, que estavam vendo a primeira escola dominical, falei isso na pregação anterior também, onde Jesus está dando uma escola dominical itinerante, a palavra explicando a palavra, o verbo vivo, lendo a respeito dele mesmo. Ou seja, Karl Barth vai nos dizer que isso é similar a um vórtice do furacão, ou seja, aquela força do furacão que atrai para si todas as coisas, e Jesus está dizendo, hoje se cumpriu a escritura que vocês acabam de ouvir, ou seja, de Gênesis, e a gente tem um spoiler hoje, é Apocalipse, o último capítulo, de Apocalipse a Gênesis, tudo é sobre mim. Mais uma coisa que nos deixa um aprendizado, a Bíblia toda é sobre Jesus, tudo é sobre Ele. Não há nada, uma vírgula, um ponto, Calvino vai dizer isso, que não aponte para Jesus Cristo, o nosso Senhor. E é por isso que, sola Escritura, ou seja, a centralidade das Escrituras, podemos ter o efeito de se ter uma vida conduzida pelo poder do Espírito e pela palavra, porque o verbo vivo é a palavra. E ele nos ensina, em primeiro lugar, nessa noite, nessa tarde e noite, que nós devemos abrir a palavra de Deus. Não dá para você ter um ministério ou um 2023 avançando para alvos que você deseja, se não for baseado nas Escrituras. Olhe comigo o versículo 17, por gentileza. Então lhe deram o livro do profeta Isaías, e, abrindo o livro, veja, está no gerúndio, é ato contínuo. É claro que nesse momento aqui se refere àquela situação, mas transporte para os seus dias, você precisa todos os dias ir abrindo o livro. Não dá para você abrir o livro de vez em quando, você precisa abrir o livro todos os dias. Vejamos como isso se dá. Essa experiência única que já falamos, e Jesus inicia o seu ministério sob a inspiração da palavra de Deus. O seu ministério era o cumprimento da palavra, ou seja, todas as profecias apontavam para ele. E o que ele está nos ensinando nessa noite? Que a Bíblia deve ser o referencial da sua vida. É o manual do fabricante. O que Deus diz sobre você está na Bíblia. O que você precisa fazer está na Bíblia. Como que você deve combater o pecado está na Bíblia. Como você deve ter a sua vida de trabalho está na Bíblia. Como você deve conduzir os seus filhos, cuidar da sua família, fazer a oração, tudo a Bíblia nos ensina. Por isso ela deve ser a sua regra de fé e de prática todos os dias. Outra coisa que a Bíblia nos traz, ela também nos traz o referencial em dias tão horrendos que vivemos. O referencial de ética comportamental. O comportamento de cada um de nós está contra, por exemplo, as ideologias dos nossos dias. A ética que se vive, que é uma ética cristã, está na Bíblia. E você precisa dela. Ou seja, fica uma pergunta aqui para mim, por exemplo, quando eu me deparei com esse texto e disse assim, na verdade, eu até fiquei na dúvida quando a gente pensa em Jesus nos seus 12 anos. Sendo ele Deus, 100% Deus, 100% homem, precisava ele ler as Escrituras? Sim. Por quê? Porque Jesus está deixando para mim e para o exemplo, e apesar de ele ser o Todo-Poderoso, onipotente, onisciente, onipresente, ele está nos ensinando como 100% homem, que é possível cumprir um ministério, seguir a sua vida, e por isso ele está nos dando exemplo. Você precisa ler as Escrituras. E a pergunta para mim e para você, nessa tarde é, onde você tem buscado a sua inspiração no dia a dia? Será que você tem buscado aí em planejamento, livros de estratégia, planejamento, coaching? Vou melhorar a minha vida, agora eu vou trabalhar com aplicação financeira e eu vou ser um trader aí, não é isso? Todas essas coisas são até interessantes, mas elas devem ser acessórias e elas devem ser sublimadas e submetidas às Escrituras Sagradas. Por isso a Bíblia deve ser o seu referencial de vida. Agora, a importância da palavra para mim e para você nessa tarde, num tempo de dedicação, e aliás, que decaiu muito,
os pré-reformadores e os reformadores apontavam para a necessidade do conhecimento das Escrituras por causa do seu aprisionamento no começo lá, onde a igreja romana não deixava com que o povo tivesse acesso. Querido, hoje você tem livre acesso à palavra de Deus, e a pergunta é, quanto tempo você tem dedicado da sua vida à palavra de Deus? Aliás, quantas vezes por dia você lê a palavra de Deus? Pastor, está pegando pesado. Aliás, você já leu a Bíblia toda? Outra pergunta, em que momento devocional você escolhe para ler a Bíblia? É no começo do dia, quando antes de iniciar, antes de pegar isso aqui, quando o despertador toca, será que você tem ouvido a voz do seu Criador através da palavra? Ou será que você deixa para ler a Bíblia no final do dia, quando você vai se deitar e você acorda às 4 da manhã com ela no seu rosto? Assim? Se bem que eu nunca vi um pai ficar aborrecido porque o filho dormiu nos seus braços. Mas, querido, dedique o melhor do seu tempo para a palavra de Deus. Ou seja, muitas vezes as pessoas, eu já ouvi desculpas do tipo assim, pastor, os discípulos de Jesus, por exemplo, eles eram pescadores, iletrados, sem estudos. Não, queridos, porque eles andaram com o verbo vivo e depois eles se aprofundaram no conhecimento da palavra e escreveram grandes livros e grandes sermões que talvez eu e você nunca possamos escrever. A igreja primitiva, se você abrir lá em Atos, por favor, abra a sua Bíblia, em Atos 2,42, você anote isso aí. A igreja primitiva cresceu porque ela perseverava na doutrina dos apóstolos. Só você conferir aí na sua Bíblia. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, ou seja, a igreja só cresce se ela examinar as Escrituras. Pastor, o que é examinar as Escrituras? Agora vamos lá, gente. Agora a gente vai pegar muita gente aqui nessa tarde, no sentido de vai revelar um pouco a sua idade, tá? Quem conheceu caixinha de promessas aí, levanta a mão. Sem, por favor, comigo, né? Eu tive caixinha de promessas também, meus pais e tal. É bênção, tá? Mas sabe qual é o problema da caixinha de promessa? Isso não é examinar as Escrituras, você ir lá todo dia tirar um recadinho de Deus. Porque só tem bênção, pessoal, não tem uma exortação. Então faz o seguinte, pega a caixinha de promessa e guarda para o dia do feriado, do aniversário, né? Casamento, aniversário de casamento, vai lá e examinar as Escrituras não é isso. A Bíblia não pode ser também uma espécie de horóscopo, né? Vamos ver o que Deus tem para falar comigo hoje. Ou então o telefone do Batman vermelho, onde você está no perrengue, e aí lembra da Bíblia, né? Quando você está passando aquela situação tenebrosa, e meu Deus, agora eu preciso voltar para a Bíblia. E aí tipo um horóscopo, Senhor, fala comigo hoje. Já fiz isso aqui, vou fazer de novo, tá pessoal? E corre lá para a Bíblia. Senhor, fala comigo. E foi Judas e enforcou-se. Não, Deus, não é isso. Por favor, calma aí. Vai tu e faz o mesmo. Está pesado, Senhor. Espera aí mais um pouquinho. O que tem de fazer, faz depressa. Isso é piada de seminário, Teruia. Mas tem gente, a gente ri, e devia ser uma desgraça isso, na verdade, porque a gente devia ter arrependimento, porque a palavra de Deus é algo tão precioso para mim e para você, e no nosso país a gente tem tanta liberdade. E a pergunta também que se faz, por que muitas igrejas têm pessoas doentes? Oséias 4:6 nos responde, o meu povo está sendo destruído, porque lhes falta conhecimento, e esse conhecimento é da palavra do Senhor. Então, amados irmãos, onde essa palavra é necessária? No nosso tempo pós-moderno, porque está presente nessa pós-modernidade, coisas que muito sutis, que às vezes a gente não percebe, se acostuma e já entrou na igreja. Por exemplo, relativismo. O relativismo vai dizer assim, não existe verdade absoluta, tudo depende. E aí, normalmente, quando o pastor ou o professor da escola bíblica coloca uma verdade absoluta da palavra de Deus, geralmente vai ter alguém que está trêmulo por causa do relativismo, e vai falar assim, pastor, depende, né? Meu querido, se essa palavra depende, entrou na sua análise da palavra de Deus, muitas vezes vai parecer ridículo para mim e para você, ter que defender verdades como céu, inferno e salvação. Por isso, busque a palavra de Deus, essa é a recomendação de Jesus. Outra coisa no nosso tempo, pluralismo. Essa é a sua verdade, eu tenho a minha. Então, sabe o que é o seguinte? Tudo é verdade, tudo é bom. Por exemplo, já existem igrejas que estão fazendo os casamentos homossexuais. E a Bíblia condena e diz, os afeminados não entrarão no reino dos céus.
Ao mesmo tempo, prostituição, aborto e tantos outros assuntos, inclusive a série que o reverendo Arival escreveu e está lá disponível para você na editora Ezion, que vai falar sobre racismo e tantas outras coisas, o aborto, a igreja e o Estado. E outro exemplo do pluralismo é: Deus é o mesmo de todas as religiões. É bom seguir um deles e seja feliz. Afinal de contas, todos os caminhos levam a Deus. Mentira, uma mentira do diabo. Ou então, na igreja, por falta do conhecimento da palavra de Deus, está o humanismo. O ser humano no topo de qualquer escala de valores, no centro de todas as coisas, onde as pessoas vão cantar: eu quero de volta que é meu, restitui, e por aí vai. Eu preciso, me dá, eu quero. Meu querido, se você pedir, existe um meme assim, né? Eu quero de volta que é meu, restitui. Deus vai te dar condenação e o inferno, porque era isso que você merecia. Graça de Deus é Ele entregar a salvação, aquilo que você não merecia. E misericórdia é Ele não te dar o inferno, porque Ele te ama em Cristo Jesus. Nesse sentido, a gente precisa ter a Deus acima de todas as coisas. Tudo é pela palavra. Deus fez a sua criação pela palavra. E em segundo lugar, eu quero trabalhar com vocês, porque se precisamos falar como salmista: quanto amo a tua lei, é minha meditação todos os dias, Salmo 119, 97, a pergunta para mim e para você nessa tarde: será que as Escrituras estão se cumprindo na sua vida? Será que o verbo está conjugando o seu coração em amor? Será que a palavra de Deus é a centralidade da sua vida? Então, o verbo vivo que é Cristo, em primeiro lugar, abriu a palavra. Agora, pela palavra, o verbo vivo nos prometeu o Paráclito, ou seja, Ele nos entrega, conforme a liturgia dessa noite, o verbo vivo nos dá o Espírito Santo, e é isso que eu quero trabalhar com vocês em segundo lugar. Veja comigo que quando Jesus vai para o deserto, Ele inicia o seu ministério sob o poder do Espírito. Ele é a própria palavra encarnada, mas mesmo assim Ele busca intimidade com o Pai. Num tempo intenso de devoção total, Ele vai para aquele lugar, a Trindade Augusta, para ter intimidade consigo mesmo. O Deus comunidade habita em Jesus Cristo, nosso Senhor, como ser humano andando pela terra, e naquele deserto Ele busca o poder e a intimidade do Espírito Santo. Você precisa buscar ao Senhor. E como você faz isso? Lendo a palavra, como já falamos, mas tendo momentos devocionais de oração, como fizemos aqui liturgicamente, didaticamente nessa noite. Você precisa fazer mais, porque talvez eu e você não consigamos ficar 40 dias no deserto de jejum, mas o que Jesus nos ensina com 40 dias no deserto é que a gente precisa de mais tempo de dedicação ao Senhor, em oração e devoção a Ele. Porque só assim a gente vai ser e ter a ordenação daquilo que Paulo nos disse em Efésios 5,18. Não vos embriagueis com vinho. Ah, pastor, eu não bebo, então está tudo certo. O vinho aqui não representa só a bebida em si. A gente pode traduzir de uma outra forma e aplicar. Não se encham das coisas do mundo, mas ao mesmo tempo, nessas que há dissolução, mas enchei-vos do Espírito Santo. É isso. É por isso que em Lucas 4,1, Jesus é cheio do Espírito, Ele é guiado pelo deserto. Lucas 4,14, Ele no poder do Espírito, Ele vai em frente, e em 4,18 Ele está declarando a própria palavra, dizendo: o Espírito do Senhor está sobre mim. O Espírito Santo no Novo Testamento, meu amado irmão e minha irmã, é quem convence do pecado, é quem te dá consolo. Ele é a sua companhia diária, porque Ele é o Consolador, o Paráclito. Ele é poder, Ele é unção, Ele concede os dons, Ele intercede por mim e por você com gemidos inexprimíveis. Ele, conforme João 16,13, nos guia à verdade, e conforme Romanos 9,1, Ele age na minha e na sua consciência. Por isso, seja cheio do Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus. Na unção e no poder do Espírito, em 4,14 aqui de Lucas, você vai ver que essa palavra grega, o poder, ela é dunamis. E dunamis não é uma dinamite, não é uma força destruidora explosiva, mas ela é uma força motriz, ela é uma força eterna e geradora, ou seja, é um poder que jamais acaba e está disponível ao seu coração. Basta você clamar e dizer: Senhor, eu quero ser cheio do teu poder e do teu Espírito, porque o fundamento da igreja primitiva foi pregar a palavra, e Pedro respondeu quando perguntaram, lá em Atos, no capítulo
4, se você abrir a sua Bíblia, capítulo 4, perguntaram: com que poder, em nome de quem vocês fizeram isso? Ou seja, a pregação da palavra e a conversão das pessoas. Então Pedro, cheio do Espírito Santo, disse: em nome de Jesus Cristo, o Nazareno. É assim, meu amado irmão e minha irmã. Por isso que, em último lugar, se o Verbo vivo nos ensinou que precisamos abrir a palavra, e ele agora atua mostrando para mim e para você que precisamos ser cheios do poder do Espírito. O Verbo vivo, ele mesmo, é a palavra em ação. Você precisa agir. Você não pode somente se encher e ficar parado, ou ir para casa e, se fosse possível, é claro, engordar espiritualmente. Mas você precisa agir porque Jesus Cristo agiu. Veja que Jesus realizou um ministério muito diferente do que se vê por aí. Jesus pregou a palavra, sim, mas ele não ficou só no seu podcast, ele não criou um canal do YouTube e ficou de trás das telas criticando todo mundo, ou simplesmente se tornando o doutor em alguma coisa. Mas o que Jesus fez foi o cumprimento das profecias sobre ele ser o Messias, e ele se interessou pelas pessoas, e mais ainda, pelas suas necessidades físicas e pela sua necessidade espiritual, que era o perdão do pecado e a salvação de cada uma delas. Ou seja, ele é a palavra que se preocupa com cada um de nós. Já falei isso e você vai ouvir de mim sempre. Jesus ama você e ele se preocupa com você de forma muito pessoal. Ele não é o Deus da massa, ele é o Deus pessoal do seu coração. Por isso ele vai cuidar de cada detalhe da sua vida. E nesse sentido, ele de forma particular cuida das pessoas com a qual ele vai e tem o seu momento individual e espiritual. Ele passa pela sinagoga, ele tem a autoridade da palavra, se enche do Espírito e depois ele vai pelas ruas, tocando a vida das pessoas com um evangelho integral, que liberta da dificuldade física, que abre a visão das pessoas, mas que diz para aquele que desce, por exemplo, o paralítico do telhado, antes da cura: os teus pecados estão perdoados, você foi religado a Deus. Nesse sentido, Jesus é o Verbo de Deus em ação, ou seja, ele é aquilo que nós precisamos ser, a praxis da palavra viva no meu e no seu coração. Pratique a palavra com quem está do seu lado, ame o seu próximo, porque ele te amou primeiro, e é por isso que você pode amar agora. Nesse sentido, quando ele fala de evangelizar os pobres, ele diz: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu, ou seja, eu sou o Messias, para evangelizar os pobres. A palavra em ação é a boa nova de salvação para todos aqueles que estão empobrecidos, no sentido de impedidos de progredir, porque estão desprotegidos e oprimidos pela pobreza do pecado. Porque pode ser que você olhe para esse texto: é só para os pobres, estou da classe média, estou na classe C, sou um cara mais abastado. Isso não é para mim, é para você, porque a pobreza aqui é a pobreza de espírito por causa da opressão do pecado, e essa nós precisamos compartilhar por quem está oprimido por essa pobreza. Quando Jesus fala na prática da palavra viva, ou seja, ele é o Verbo vivo em ação, ele diz assim: proclamar libertação aos cativos, é porque minha e sua foram quebradas as correntes do império das trevas, porque ele nos transportou do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Você foi liberto. Nós éramos mendigos que não tinham o que comer, ele nos deu o pão da vida, e agora nós somos mendigos restaurados, que precisam mostrar a outros mendigos onde está o pão da vida. Por isso que você precisa olhar para a praxis da palavra viva, e quando ele fala restaurar a vista aos cegos, não é só o cego físico. Muitos sabem que eu trabalho na Sociedade Bíblica do Brasil, eu conduzo a nossa regional aqui. Na última sexta eu recebi 30 deficientes visuais. E talvez eles estejam enxergando muito mais do que muita gente aí fora, porque os olhos do coração deles foram abertos pela Bíblia em Braille. E é uma coisa linda de ver. Eu encontrei uma presidiária num presídio, que era cega, uma cega num presídio ali. Meu Deus, pastor, uma cega no presídio. Ser humano como eu e você, pecadora, estava pagando a conta com a sociedade. Fez uma coisa muito errada. E aí quando nós levamos a Bíblia em Braille para ela, ela disse assim: pastor, o senhor me trouxe um sonho, uma esperança. Eu vou me agarrar a essa Bíblia, eu vou sair daqui. Porque toda noite eu tenho um pesadelo de que alguém vai entrar na minha cela, me dar uma facada e eu vou morrer. E aí ela começou a ler a Bíblia em Braille na nossa frente. Ou seja, tanto cego
físico quanto o cego espiritual, e na verdade os dois podem ser a mesma coisa, eu e você e as pessoas que estão lá fora, nós devemos clamar: Senhor, abre os olhos do nosso coração. Inclusive foi uma última mensagem que eu dei: abre os olhos do meu coração, porque sair das masmorras do pecado e daquilo que Satanás coloca para impedir a nossa visão, é agora ser liberto por Cristo e encontrar o sol da justiça, conforme Malaquias 4:2, vai brilhar sobre os nossos olhos o sol da justiça, e agora eu posso ver a luz. E é por isso que nessa noite, quando ele fala para mim e para você, da libertação dos oprimidos, os oprimidos são todos aqueles que o escrito de dívida estava acusando lá: você é devedor, você está no SPC do inferno. Mas ele pegou esse escrito de dívida do pecado que nos acusava e encravou na cruz do Calvário. E quando ele diz que apregoar, ou seja, o verbo vivo, a praxis em ação, que ele diz sobre o ano aceitável do Senhor, ele está falando aqui do ano do jubileu, conforme Levítico 25:8, onde no 50º ano a trombeta era soada e toda a liberdade era proclamada, as terras eram devolvidas, as pessoas que estavam escravas eram libertas, e aí sim as pessoas voltavam às suas famílias. E esse ano do jubileu, que só acontecia a cada 50 anos, é o símbolo da era messiânica. Jesus vai voltar e vai nos libertar para sempre, de uma vez por todas, das mazelas desse mundo. E somente pela fé em Jesus Cristo é que eu e você e todo ser humano obtém essa liberdade. Liberdade do medo, liberdade do esforço próprio para a salvação, da sua performance, liberdade do pecado e da morte. E Jesus fez a sua missão. E eu quero encerrar comigo e com você, entendendo por que Jesus recebe o rolo de Isaías 61, 1 e 2. E quando chega no versículo 2 de Isaías 61, se você quiser abrir aí para acompanhar, Isaías 61, 1 e 2, você vai ver que no versículo 2, ele só leu a parte A, a primeira parte, que diz: a apregoar o ano aceitável do Senhor. E ele não leu a segunda parte, que diz: o dia da vingança do nosso Deus. E nem o restante, que fala de lágrimas enxugadas, vestes de alegria e de louvor e etc. Por que Jesus fez isso? Essa é a pergunta do texto que foi tirado de Lucas nessa tarde. Jesus está deixando clara a sua missão e separando as suas duas vindas. Ele divide o seu trabalho em dois momentos. O primeiro é a cruz e o segundo é o grande dia do Senhor. Ele está dividindo em salvação, que está aberta hoje para mim e para você, ou seja, as portas da graça estão abertas, e o juízo. O servo sofredor que fecha o rolo de Isaías naquele momento diz: hoje se cumpriu, eu vou para a cruz como servo sofredor. Mas o conquistador ungido, que buscará a sua noiva, a igreja, e julgará a todos. A pergunta é: na sua segunda vinda, de que lado você estará? Do lado dos oprimidos e cativos que não receberam a palavra da graça e não aceitaram essa palavra, ou daqueles que foram libertos e hoje podem ser chamados de filhos de Deus? Por isso, nessa tarde, saia daqui com essa consciência para 2023. Eu preciso mais da palavra de Deus na minha vida. Eu preciso do poder do Espírito e eu preciso colocar em prática o verbo vivo, pregando a todos essa palavra de Deus. Que o Senhor nos ajude e que Ele nos abençoe nessa tarde a cumprir o verbo vivo na vida de cada um de nós.